no Brasil é muito comum, nas casas legislativas, nos governos, às vezes, se criar cortinas de fumaça. Você causa uma polêmica no momento em que deveria estar se discutindo aqueles que são os graves problemas que afligem. Você cria uma cortina de fumaça, todo mundo se envolve numa discussão, não raro, uma discussão inútil, e desvia o problema, desvia a atenção daquilo que realmente são os problemas. E tanto faz isso, governos, quando fazem também o Congresso Nacional, muitas vezes. Hoje os jornais, desde ontem, muitos jornais, as redes sociais estão falando a respeito do projeto que cria cobrança de mensalidade nas universidades públicas brasileiras. Ora, essa é uma polêmica que já vem se arrastando há alguns anos e tal. Agora, sem sombra de dúvida, deputado Mameri, não é de forma nenhuma aquilo que deveria estar na ordem do dia. Nós temos gravíssimos problemas, a corte de verbas das universidades, a corte de verbas nos centros de pesquisa. Nós estamos com problemas sérios na educação básica. Quer dizer, isso deveria estar sendo a prioridade da Câmara Federal para discutir soluções para isso. Como melhorar, como estruturar as universidades, como ampliar as vagas das universidades federais e dos institutos, como dar mais sustentação a essas instituições tão importantes. Não é de forma nenhuma momento para se discutir isso. Quanto mais um projeto sem pé, sem cabeça, que não direciona como isso seria feito, quem pagaria, de que forma pagaria. Ora, a fundamentação para isso é que nas universidades públicas existe uma parcela de alunos que tem condição de pagar. E se tem condição de pagar, deveriam pagar, porque esse dinheiro serviria para auxiliar os gastos das universidades, como água, energia, não sei mais o que. Olha só, nós temos, eu tenho dito isso desde a época que eu era professor, a gente deveria ensinar as crianças, desde a mais tenra idade, que não existe nada gratuito. Não existe saúde gratuita, não existe educação gratuita, não existe universidade gratuita. Tudo isso é pago e é muito bem pago por todo mundo, por todos os contribuintes, desde o mais rico até o mais pobre. Mas os pobres não pagam imposto. Uma pessoa mais pobre pode não pagar imposto de renda. Agora, imposto direto, ou melhor, imposto indireto, proporcionalmente ela paga mais do que o rico. Portanto, não há universidade gratuita, não há educação gratuita, não há saúde gratuita. Isso é tudo muito, muito bem pago por todo mundo. Mas não é justo que a classe média estude de graça nas universidades, você tem condição de pagar e tal. Nós deveríamos, doutor Hércules, ampliar substancialmente o número de vagas nas universidades. Por exemplo, a UFES tem muitos espaços ociosos, à noite funcionam pouquíssimos cursos na universidade. Os institutos federais têm capacidade para oferecer muito mais, então nós deveríamos abrir mais vagas. E aí eu sempre dizia isso, eu trabalhei muito tempo também em escola particular, que assim, a classe média, mas os filhos da classe média também, mas a classe média também paga muito imposto. E quando você pensa, por exemplo, não foram poucas as vezes, doutor Hércules, que essa situação ocorreu no período que eu dava aula. Então, assim, um aluno, filho da classe média baixa, ele não passava na Universidade Federal, mas passava, por exemplo, na EMESCAN ou na Multivix, no curso de medicina. Todo mundo sabe que os cursos de medicina são caríssimos, né? A mensalidade, 5, 6, 7 mil reais. Então, o que acabava acontecendo? Muitas vezes, os pais não conseguiam matricular nessas escolas. Por quê? Porque a classe média não tem direito de pleitear as bolsas do ProUni, por exemplo, não tem direito a FIES, porque tudo é baseado no rendimento. Então, não é simples dessa forma de dizer que, sim, os pobres estudam de graça, a classe média e a classe rica não vão pagar. Todo mundo paga. Então, a discussão deveria estar em outro lugar. E mais do que nunca não é momento para se discutir isso, ainda que pudesse dizer, mas não tem problema discutir, uma coisa é discutir, outra coisa é que já tem um projeto praticamente pronto no Congresso para ser votado, e querem colocar isso para votar agora. Quer dizer, no meio do turbilhão de problemas que nós estamos enfrentando, país afora, e por extensão, na educação também, nas universidades e assim, na educação básica, não é momento para isso. Então, assim, é fora de hora,
não é um momento para esse tipo de coisa. E mais uma vez, ainda que pudesse pensar em coisas desse tipo, isso precisaria de uma ampla discussão junto a toda a sociedade, de tal forma que ficasse muito claro que as universidades públicas, assim como qualquer outra coisa pública no Brasil, é pago por todo mundo. Não há nada de gratuito em nada disso. A sociedade inteira paga por isso. Então fica aqui o meu alerta e a minha decepção com o Congresso Nacional de se debruçar em cima de um tema que com certeza não é um tema prioritário para o momento complicado que vivemos em nosso país. Muito obrigado, deputado Bruno Lamas.